Investidores, vamos nesse vídeo fazer uma análise rápida aqui do token ADA da rede Cardano. Vou colocar para vocês quais são as minhas perspectivas a nível de preço para curto, médio e longo prazo, e também já quero deixar o convite para você que é novo se inscrever, para que você possa continuar acompanhando a atualização dessas análises. Se você for um investidor da Cardano, recomendo fortemente que você se inscreva, e nós estaremos juntos aqui no próximo ciclo de alta, certo? Investidores, a Cardano chegou a fazer uma máxima aqui na casa dos 29 centavos de dólar, 0,2976, né? E a gente consegue ver por esse cenário de curto prazo no time frame diário que, por enquanto, tendo como base esses últimos 5 dias aí, o mercado não está querendo deixar ela se projetar acima desses 29 centavos. O que a gente tem aqui acima desses 0,29 é só pavio por enquanto. Importante observar que pelo índice de força relativa, a Cardano já atingiu aqui um cenário de sobrecompra, tá? Temos 76 pontos no índice de força relativa. Então, qualquer tipo de entrada na ponta comprada nesse momento, para quem se preocupa aí com curto prazo, é importante ficar com esse alerta, tá? Porque já temos aqui um cenário de ADA sobrecomprada pelo time frame diário, tá? Pode ser que a gente tenha um cenário de correção ou a continuidade da alta com ela sobrecomprando cada vez mais. Isso também pode acontecer aqui e inclusive é frequente nas criptomoedas, tá? E o que a gente tem aqui é uma ADA que ainda está realizando um movimento que pode ser apenas uma correção desse impulso de baixa, tá, investidores? Ó, nós tivemos um impulso que tirou ela lá dos 37 centavos de dólar e trouxe ela para os 23, ela fez uma recuperação, mas ela não rompeu nem esse 61 de Fibonacci ainda. Caso ela faça o rompimento dessa região dos 31 dólares, essa seta horizontal que eu acabei de desenhar aqui, a gente começa a ver uma probabilidade maior dela ir lá testar aquele topo que ela deixou nos 37 centavos de dólar, tá? Até então, qualquer coisa abaixo dessa setinha horizontal dos 31 centavos aqui é apenas uma correção desse movimento de impulso de baixa. A gente tem uma ADA Cardano em uma tendência de baixa quando a gente olha um espectro de tempo mais amplo, né? A gente ainda não vê aqui nenhum tipo de contexto que nos leve a acreditar que ela está revertendo esta tendência. A gente tem aqui uma correção já desde aquele topo de ciclo na casa dos... Vamos ver, ela chegou a corrigir 92,9%, quase 93%, uma correção bem agressiva, certo, investidores? Mas a gente também precisa levar em consideração um fator aqui, que quando o mercado vinha se projetando para baixo há algum tempo atrás, ela sempre dava uma lapada para baixo, assim, ó, tá vendo? Cardano dava uma super lapada para baixo, um movimento forte de baixa, ela sempre vinha realizando movimentos fortes de baixa, até que ela atingiu essa casa aqui dos... quanto que tá aqui? 23 centavos de dólar. Quando ela chegou dentro desse nível aqui, a gente pode ver que esse movimento de baixa, ele começou a perder força, certo? Ele começou a perder força. Ela vinha renovando por muito as mínimas, né? Ó, se a gente olhar as mínimas aqui, ela renovava por muito, e aí desde então ela já não tá mais tendo, né, tanta força assim, quando a gente vê movimentos de queda acontecendo, né? Então, isso aqui mostra pra gente o seguinte, investidores. ADA Cardano, dos 24 centavos para baixo, já configura um cenário bom para compras, tá? O cenário que a gente tem aqui não configura ainda uma reversão de tendência, a gente pode ainda ter um movimento de queda que pode ser, quem sabe, a última pancada do mercado aí para baixo, tá? A gente vem monitorando há bastante tempo esse nível aqui dos 15 centavos de dólar, a gente tem dentro desse nível um topo que foi deixado aqui pelo mercado, lá ainda no ciclo de alta de 2020, a gente tem um alvo de FIBO que está aqui nos 17 centavos de dólar, e caso ela venha buscar esse alvo de FIBO, eu acho bem factível ela buscar esse topinho que ela deixou, então, que está lá nos 15 centavos. A gente também tem uma acumulação que ela fez aqui antes dela simplesmente disparar no último ciclo de alta, então faz bastante sentido a gente pensar que ela pode, quem sabe, buscar aqueles 15 centavos de dólar, nesse que seria talvez aqui o último mergulho, né? A última pancada para baixo que o mercado cripto, eu acredito que pode ainda estar fazendo, até porque eu fiz esse exercício em algumas análises, eu vi que vocês gostaram. Quando a gente inverte a escala aqui, ó, a gente vê que esse gráfico ele continua querendo ir para cima, tá vendo? A gente não tem sinal de que isso aqui foi revertido, tá vendo, investidores? Então, quando a gente tiver sinais de que essa tendência aqui, ó, toda essa tendência está revertendo, aí a gente vai deixar de acreditar nisso aqui que é os 15 centavos de dólar, tá? Enquanto isso, a gente considera ainda essa possibilidade, ainda que a gente vê que o movimento está perdendo força, claramente está perdendo força aqui, a gente precisa levar isso em consideração, por isso eu acho interessante montar posições na Cardano. Teve muita gente que ficou zerada, né,
que não se expôs, ficou com 0% de exposição, e aí o Bitcoin deu essa puta disparada. Algumas altcoins também responderam bem, se projetaram para cima, e aí essas pessoas que estão com 0% de exposição acabaram ficando assim um pouco mais inseguras. Então, interessante fazer parcial, tá, investidores? Se vocês começarem a comprar Cardano nesses níveis atuais, cara, de 29 centavos para baixo, principalmente aqui, ó, ela rompendo ou retestando esses níveis dos 24 centavos, isso aqui tá muito na mesa ainda, vocês terão aqui um cenário de compras ótimas na acumulação para esse processo de longo prazo, tá? Quando a gente olha aqui, a gente continua ainda com aquele cenário de quase um triângulo descendente, né? Por isso, eu ainda considero essa possibilidade de baixa. Para a gente descartar essa possibilidade, ela precisa testar e romper essa região aqui dos 42 centavos de dólar, tá, investidores? Isso aqui seria um excelente sinal de que realmente a Cardano está, assim como outras criptomoedas, Bitcoin está deixando esse sentimento dos investidores, entrando em um cenário real de recuperação, tá? E com isso, a Cardano talvez não estaria aí tão propensa a renovar as mínimas. Ela precisa superar a barreira aqui dos 42 centavos de dólar, que foi inclusive um suporte para ela durante bastante tempo, depois se converteu em uma resistência, tá? Qualquer coisa abaixo desses 42 centavos, eu aqui ainda continuo bem desconfiado, certo? Com a chance dela voltar a retestar essas mínimas que ela deixou aqui. Então, é o gráfico que está mostrando isso pra gente, certo? Tendência de baixa para o token ADA. E acreditaremos em uma reversão de tendência quando, assim, o mercado nos mostrar isso, quando o gráfico desenhar isso, certo? E aí, falando desse próximo ciclo de alta já, olhando lá para frente, a gente investe por isso, a gente investe para isso, né? Pra gente conseguir o resultado que a gente está almejando quando a ADA der aquela disparada no próximo ciclo de alta. Eu tenho alguns níveis de preço que eu vou colocar para vocês. Só antes, vamos dar uma recapitulada aqui, que a Cardano atualmente tem 10 bilhões de market cap, certo? Ela chegou nesse último ciclo de alta a atingir uma capitalização, investidores, lá na casa dos 94 bilhões de dólares, tá? É sempre bom ficar de olho nesses números, levar isso em consideração, assim como o número de tokens em circulação, que está aqui na casa dos 35 bilhões de tokens atualmente, tá? E a gente já fez aqui um cálculo com base naquela taxa de inflação de, arredondando, 3% da Cardano, que lá no próximo ciclo de alta, em novembro de 2025, a ADA vai ter nesse próximo ciclo de alta 38 bilhões de tokens em circulação, tá? Então já considerando o número de tokens atual com as emissões que vão acontecer. Então, a gente vai ter um número aproximado de 38 bilhões de tokens, e com a Cardano atingindo aquela margem dos 5 dólares, que é um ponto bem factível que eu acredito que ela possa atingir nesse próximo ciclo, a gente vai ver o projeto Cardano com uma capitalização de 190 bilhões de dólares, e eu também considero aqui uma possibilidade até da Cardano atingir a casa dos 7 dólares, e com isso ela atingiria 266 bilhões de dólares com esse supply projetado de 38 bilhões de tokens, tá? Eu acredito ser bastante factível esse projeto atingir esse nível de capitalização, por isso sigo aqui nesse processo de acumulação de tokens ADA, e eu volto a trazer uma análise da Cardano aqui no canal nos próximos dias, tá? Não deixe de se inscrever para continuar acompanhando as atualizações, deixe o like se você gostou do vídeo, tá? E não deixe de conhecer o relatório Smart. Um forte abraço e até a próxima.